Bom, nós tínhamos já alertado há meses aí que esse armamento da população fazia parte da estratégia dos Bolsonaro de criar as suas milícias particulares, ampliando o poder dos seus aliados, os milicianos puro sangue, digamos assim, puro sangue em todos os sentidos, né? As empresas de segurança privada e ruralistas aí dos confins. É, e a cada dia que passa vai se consolidando isso pelo gradativo isolamento do Bolsonaro. Aquela arca de Noé que marcou o início do governo Bolsonaro tinha, de um lado, os chamados negocistas. Esses negocistas, Bebiano e outros que ajudaram a financiar a campanha, acabaram sendo expelidos, uma parte está indo aí para os braços do João Dória Júnior, mas de qualquer modo deixaram o Bolsonaro aí. Do outro lado, os militares. A saída do general Santa Cruz sela o fim da parceria com os militares. Você tem aquela foto simbólica do general Vilas Boas, o Vilas Boas, aliás. O Vilas Boas foi o principal avalista aí dessa tragédia aí, que foi a eleição do Bolsonaro. E a foto dele ao lado do Santa Cruz é isso, é simbólica. Uma foto simbólica, apenas mostrando que essa falta de rumo generalizada que tomou conta do país atingiu não apenas as lideranças civis, políticas, mas também as militares. Então você tinha três âncoras aí. Você tinha, para o governo Bolsonaro, os militares, que estão fora. A segunda âncora, o Paulo Guedes. A cada dia que passa, ele se revela um blefe. Ele não tem uma estratégia sequer para enfrentar a crise. Joga todas as suas fichas numa reforma da Previdência. Impossível, é impossível você equilibrar a Previdência e ainda abrir espaço para capitalização. Então ele propõe o impossível como um álibi para não recuperação da economia, que não viria de qualquer forma, porque ele não tem uma estratégia de recuperação da economia. E, além disso, o Congresso retirou dele o protagonismo das reformas. O Rodrigo Maia hoje é o avalista perante o mercado. Paulo Guedes é apenas um trapalhão que fala mais que a boca. O outro ponto é o Sérgio Moro, que seria outra âncora, virou um dependente total do Bolsonaro. Eu não sei o que é mais humilhante aí, se essas notas, esse xadrez do Intercept, ou a maneira como o Bolsonaro trata o Sérgio Moro. O Bolsonaro, no início, usando cenoura, né, aquela história de ir para o Supremo, prometendo para todo mundo, né, prometendo para todo mundo. A procuradora-geral acreditou que vai ser reconduzida, o Sérgio Moro acreditava que ia para o Supremo, e agora, com o Sérgio Moro desmontado, o Sérgio Moro que fica no guarda-chuva do Bolsonaro. E daí tem que sujeitar tudo, né? Tem que ir em campo. Ele que estava frequentando os salões aí com a madame Rosângela e tudo, os salões do mundo aí, agora tem que ir em campo de futebol, vestir camisa de torcida aí para pegar um pouquinho da popularidade no campo do Bolsonaro, ele que era mais popular que o Bolsonaro, né? Ou então ir no programa do Ratinho. Então, digamos, à medida em que esse isolamento vai se aprofundando, o que vai acontecer é a tentativa ou a radicalização do Bolsonaro buscando aí o apoio das suas milícias. No governo Pinochet, houve uma estratégia da Escola de Chicago, do qual o Paulo Guedes foi um dos representantes lá no Chile, em cima, que foi bem descrito na chamada teoria do choque. O que é a teoria do choque? Isso aí vem lá dos anos 40, vem da psicologia, do choque nos doentes mentais, aí como uma maneira de zerar o passado e organizar as ideias dali para diante. Isso aí passou a ser empregado pela Escola de Chicago para grandes terremotos políticos ou terremotos geográficos mesmo. Está tudo desarrumado. Aproveita aquele momento de total desarrumação, que as instituições estão perdidas, que você perdeu toda aquela organização das análises, a organização política, a organização das instituições, e empurre aquilo que você não conseguiria passar num quadro de normalidade. Então, digamos, parte desse caos do Bolsonaro está permitindo também as últimas tacadas aí com os grandes negócios que estão sendo articulados, e assim que passar, digamos, esse período, vão ser alvos de CPIs que vão responsabilizar as pessoas que estão atrás disso. Uma delas é essa questão das refinarias da Petrobras, o papel do CAD, Conselho Administrativo de Direito Econômico. O que faz o CAD? Você tem lá várias ações, denúncias contra a Petrobras, no caso das refinarias, acusando a Petrobras de monopólio do refino.
Isso não é uma acusação, isso é uma constatação. Eles pegaram. Se você faz uma acusação de prática de monopólio, a Petrobras está fazendo tal prática de monopólio. O que faz o CAD? Um termo de ajustamento de conduta. Então obriga a Petrobras a desfazer aquele tipo de estratégia. Então isso não interessa, porque o que interessa são os negócios em cima da Petrobras. Então o que eles fazem aí? Eles entram com uma acusação genérica, uma ação genérica de monopólio, e o CAD impõe uma super multa na Petrobras, que só vai ser eliminada se houver a privatização das suas refinarias. Isso é um escândalo. Tem duas pessoas no CAD responsáveis por isso que vão mais à frente. É só ver a normalidade institucional de novo que vão responder às CPIs. Questão do TAG, de transporte de gás. A Petrobras ela fez grandes descobertas de gás no Nordeste. Essas descobertas seguraram a informação. Seguraram a informação. Daí tentaram vender sem licitação o TAG, que é a rede aí de transporte de gás de propriedade da Petrobras, sem licitação. Vai até o Supremo impede que se vendam as estatais sem licitação, mas autoriza que as estatais possam vender suas subsidiárias sem licitação. Imediatamente depois dessa votação, o ministro Luiz Edson Fachin, que tinha aceitado uma liminar de sindicatos para interromper a licitação, a venda sem licitação, volta atrás, diz que com a nova votação ele já pode autorizar. Autoriza. 6 dias depois, a Petrobras vende o gasoduto. 3 dias depois é anunciada a superdescoberta de gás, o que aumenta exponencialmente o valor do gasoduto. Em algum momento, o Supremo, o ministro Luiz Edson Fachin, a diretoria da Petrobras, vai ter que demonstrar claramente que não houve mudança no valor futuro, na taxa interna de retorno com essas descobertas. Sob risco de você ter aí uma negociata. Porque a Petrobras tinha a informação, obviamente, da descoberta do gás. Segura a informação. Qualquer empresa vendedora divulgaria a informação porque ajudaria a aumentar o preço do ativo vendido. Ela segurou a informação. Então, acionistas podem entrar com isso. Você já tem uma grande tacada aí preparada por Modesto Carvalhosa e outros de acionistas brasileiros pegarem carona naquelas ações que foram montadas lá nos Estados Unidos, class action, para rapelar a Petrobras com essas ações judiciais. O Modesto Carvalhosa, que é um grande defensor aí da Lava Jato, graças à Lava Jato é possível que ele tenha condição aí de dar uma facada igual a que foi dada pelos acionistas americanos para os acionistas brasileiros. Mas, de qualquer modo, esse caso aí ele vai merecer investigação mais adiante, assim que se voltar à normalidade democrática. Bom, outro ponto relevante é essa questão do Joaquim Levy, presidente do BNDES, demitido pelo Bolsonaro com extrema grosseria, né, dando uma entrevista no meio de uma conversa com jornalistas, dizendo que ia demitir o Joaquim Levy, atropelando o Paulo Guedes, inclusive, dizendo que ele que tomava a decisão, e o Paulo Guedes é que tinha estimulado, digamos, essa ação do Bolsonaro, porque o Levy é um sujeito de mercado, mas mais que isso, o Levy é funcionário de carreira do FMI. Ele era o segundo nome no organograma do fundo. Ele era o diretor financeiro do fundo. Então sua demissão, ainda mais com essa grosseria, vai se refletir nos mercados internacionais. E qual foi o pecado dele? Ele foi colocado lá para esvaziar o BNDES. O Levy, nós tive várias críticas a ele, às ideias econômicas dele, mas é um funcionário público correto. E ele chegou lá e procurou de todas as maneiras preservar o BNDES das maluquices do Bolsonaro. O Bolsonaro queria aquele negócio de abrir as contas do BNDES, uma coisa maluca. O BNDES tem todas as operações do BNDES, são públicas. Ele queria que daí entra uma malícia do Paulo Guedes, queria que abrisse a caixa preta do BNDES, expusesse as operações negativas do BNDES. Isso aí, nenhuma pessoa, nenhum presidente de banco faria isso, de se autoflagelar, porque impacta diretamente o custo de captação do dinheiro. O que aconteceu com a Petrobras nos Estados Unidos por obra da Lava Jato. E agora o Paulo Guedes queria repetir essa jogada no BNDES, praticada pelo próprio presidente do BNDES.
Então o Joaquim Levy resistiu, não aceitou, fez algumas concessões com a demissão aí do diretor do Fundo Amazônia. Aí, essa demissão acarretou protesto da Noruega e da Alemanha, que jogavam dinheiro aqui para preservação da floresta amazônica, maculou mais ainda a imagem do Brasil, do agronegócio internacionalmente, mas a partir daí o Joaquim Levy se comportou com absoluta responsabilidade. Então a sua demissão vai ser um outro fator que vai impactar e vai isolar ainda mais o Bolsonaro. Principalmente porque o diretor que ele cobrou a cabeça por ter servido ao PT, gente, todo governo responsável, quando entra, ele pega os melhores quadros e funcionários, independentemente de visão ideológica, para trabalhar. Então, esse diretor que foi indicado por ele, que provocou a reação do Bolsonaro, o Bolsonaro é um ignorante, não conhece nada aí. Isso aí foi Paulo Guedes que usou esse estratagema para atiçar carne fresca ao Pitbull. Esse diretor era sócio do Armínio Fraga, no Fundo Gávea, lá, um sujeito de mercado. Então, digamos, isso aí vai ser mais um fator de isolamento, mais um fator de descrédito aí para o governo Bolsonaro. E o Paulo Guedes... A essa altura já está claro para as cúpulas das instituições, todas elas aí, da inviabilidade de um governo Bolsonaro. E está claro também o movimento do Bolsonaro rumo a esse contato direto com as massas aí, armar milícias e tudo mais. Aliás, ele não estaria acelerando isso se já não percebesse que o solo está cedendo aí sob seus pés. Mas você tem aí dois movimentos interessantes. Vamos pegar o Supremo Tribunal Federal. O Dias Toffoli, ele jogou para as calendas aí a votação da prisão após segunda instância, que ia estar de volta aí. Você vai ter a votação aí da suspeição de Moro também, não sei o que vão fazer. Então, de um lado, fica parecendo que você tem a pusilanimidade do Supremo Tribunal Federal. Ele vai lá, reza, faz selfie lá com o Bolsonaro. Por outro lado, também foi o presidente do Supremo que resolveu investir contra os abusos da Lava Jato, com aquela denúncia que ele fez sobre fake news, incluindo um procurador da Lava Jato por conta de um artigo que ele escreveu, e com isso estendendo as investigações até a Lava Jato. Então, aparentemente, porque hoje, se você for olhar claramente, o único setor que está sendo realmente, exercendo a função de freio e contrapeso ao Bolsonaro é o Congresso, através do Rodrigo Maia e desse Alcolumbre. É interessante, não, que essas situações históricas, você pega o Maia e o Alcolumbre cumprindo uma missão legítima, e daí você pega aquela pomposidade de um Barroso, Fachin e tudo, cumprindo uma função totalmente oposta ao perfil que eles traziam aí. Mas as crises são para isso mesmo, né? Mas no fundo, o que parece é o seguinte: essas atitudes de Toffoli e outros dentro daquela estratégia mansa louco. Deixa o sujeito, não deixa ele fazer muita loucura, deixa ele calma, vamos acolher ele, até você criar a massa crítica para uma atuação mais incisiva contra essas loucuras que estão sendo cometidas no país. E daí você tem o motivo que tiver aí, a hora que quiser levantar o motivo Flávio Bolsonaro, o motivo milícias, o motivo todos os abusos aí que estão sendo cometidos, motivo não vai faltar. Quer dizer, nesse momento, o Congresso ele assume a responsabilidade pelas reformas. O Paulo Guedes está fora do jogo aí. O Paulo Guedes, a cada dia que passa, a falta de atividade do Paulo Guedes, com o aprofundamento da crise, ou prolongamento da crise, vai ampliando a deslegitimação do governo pelo caminho dos resultados, né? Esse caso aí, a Globo, a imprensa, você vê essa saída do general que cuidava da Secretaria de Comunicação Social, o novo que está entrando diz que não vai ser tão rígido assim em relação à publicidade. Foi meio dúbio, não se sabe se está falando em relação a blogs de direito ou à imprensa em geral. Mas parte, aí, digamos, do mal-estar da imprensa em relação ao Bolsonaro se prende aos abusos do Bolsonaro, efetivamente, e parte, digamos, ao fato da comunicação social lá com o Santos Cruz aí ter reduzido a publicidade, né? Mas, de qualquer modo, você tem uma vaga já que está se criando nessa direção de um impasse, e essa vaga você tem todos os aspectos aí, todas
as tendências aí de Bolsonaro levam ao confronto. Primeiro, não tem a menor probabilidade dele baixar a poeira e definir uma estratégia sutil de destruição nacional. A destruição nacional faz parte da lógica. Essa questão de guerra cultural de um lado e da guerra econômica do Paulo Guedes do outro é destruição total. Eles acham que destruindo tudo, daí pouco importa o destino do país, mas vai se firmar uma nova etapa em que não tem mais direitos sociais e o capital possa se impor. Isso é da parte do Paulo Guedes. E o Bolsonaro com o neoliberalismo aí judicial dele. Ele tira todas as regulações e permite que a livre iniciativa das milícias se imponha. Segundo ponto, a insistência dele em armar as milícias. Mais cedo ou mais tarde vai exigir providência das Forças Armadas. É impossível as Forças Armadas aceitarem, sem reação, você criar um poder armado no país. O general Vilas Boas, que deixou que a indústria de defesa fosse para o vinagre aí com a venda da Embraer, acho que nesse caso seria demais não tuitar, né, general? A tortura chinesa do Intercept sobre o Moro. Dia a dia pinga uma parafina quente na testa do Moro, tornando a sua permanência um fator adicional de desgaste para o Bolsonaro. Mesmo a Globo, você pega a Globo hoje, o jornal Globo aí tem uma entrevista com Carlos Veloso. Carlos Veloso é a fonte de permanente disponibilidade para falar contra as esquerdas e a favor da ultradireita, digamos assim. Ele sempre foi isso lá. Então ele dá uma entrevista hoje, o único tema para abordar o Intercept. Ele diz o seguinte: provas obtidas de modo legal não têm valor em processo. A que ele estava se referindo? A eventualidade de haver um processo contra o Sérgio Moro. Você tinha 500 outros temas para ele responder. E nem ele, com toda a parcialidade dele, não ousaria responder de forma contrária. Por exemplo, a prova obtida de modo irregular vale para a defesa, vale para a vítima. É um dos pontos. O segundo ponto, os abusos cometidos pela Lava Jato pode levar à anulação, mas não colocaram nada disso para se fixar específico. Terceiro ponto, o Intercept tem todo o direito de publicar as informações. Tudo isso, você faz uma pauta, todas essas questões poderiam ser abordadas por ele. Colocaram só a questão que permitia você puxar um enfoque em favor da Lava Jato. Né? Mas mesmo assim, mesmo com o fato de colunistas aí mais independentes terem sido afastados, terem chamado aí colunistas de outras áreas para defender a Lava Jato, aí não tem jeito. A Globo, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se curvar a essa realidade, porque agora ficou nítida. A disputa que se dá no Brasil não é esquerda, direita, PT, PSDB, não é. É entre a civilização e a barbárie. Esse é o ponto que vai levar a esse fortalecimento do centro democrático, e assim que houver uma massa crítica de racionalidade entre os diversos poderes acantonados em Brasília, levar ao afastamento definitivo dessa herança maldita que nos foi legada aí pela Lava Jato, que é o governo Bolsonaro. E antes que eu me esqueça, inscreva-se aí no canal GGN e aperte esse sininho que vai alertar toda vez que nós entrarmos com a TV GGN.